Então, a gente começou a conversar sobre a fisiologia do sistema digestório, e aí existem aquelas 5 funções, né, que é a digestão, a secreção, que a gente conversou bastante na semana passada. Agora tem a absorção, motilidade e mecanismo de defesa, tá? Então, a gente vou falar aqui. Esse processo absortivo, então, como eu disse, né, todas as funções, elas acontecem em todo o trato gastrointestinal, tá? Então, a absorção, inclusive, ela começa na boca, né? Então, a mucosa da boca, principalmente no soalho da cavidade da boca, quando eu falo soalho, é essa parte onde fica embaixo da língua, tá? O soalho da cavidade da boca, a mucosa dela é bem fina, né? Então, alguns medicamentos são até, principalmente esses fármacos relacionados à hipertensão, eles podem ser colocados aqui, né, sobre o soalho e absorvidos, tá? Então, porque a mucosa é bastante fina, então é possível fazer essa captação. Aí o esôfago não faz absorção, não tem muito essa capacidade, o estômago tem pouca absorção, tá? A principal função do estômago, então, tá na digestão, mas tem absorção. Absorção do quê? Principalmente de água, tá? Então, moléculas de água, medicamento e álcool, tá? Então, o processo de absorção acontece em em pouco grau, tá? Sendo que o intestino que é responsável, então, praticamente pelo processo absortivo, tanto o intestino grosso como o delgado. Então, como que acontece esse mecanismo de absorção? Né? Então, isso aqui a gente vê principalmente esses mecanismos de absorção. A gente estuda muito na biologia celular, biologia molecular, né? Então, tem aqui o mecanismo da difusão através da membrana. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso lá na disciplina de bases biológicas, o processo de passagem de substâncias pela membrana plasmática. Deve ter o conteúdo lá, tá? Uhum. Então, aqui, opa. Então, esse processo de difusão, difusão através da membrana, é um processo que não tem gasto energético e que está relacionado principalmente à concentração, né? A concentração de substâncias. Uma substância, ela vai passar de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração, tá? Então, que é o caso das glicoses, das galactose, frutose, tá? Então, ele consegue entrar através do processo de difusão facilitado. Difusão simples ou difusão facilitada, porque a diferença aqui da difusão simples e facilitada também está relacionado com a presença de proteínas, tá? As proteínas de transporte. O transporte ativo é aquele transporte que precisa de gasto energético, ou seja, eu tenho uma substância que está no meio extracelular e ele vai para o interior da célula. Mas para que isso possa, para que esse elemento possa se difundir, né, possa entrar na célula, existe uma proteína específica, tá? E essa proteína tem gasto energético, ele precisa de ATP para o seu funcionamento. O ativo significa que o transporte ativo é aquela proteína que tá ligada diretamente com a energia oferecida para ele, né? Está diretamente relacionado com a presença do ATP. O transporte ativo secundário já está relacionado com a reserva de energia que foi promovida pelo transporte ativo primário, tá? Então, o secundário depende do primário para fazer o transporte. Então, aqui a gente tem as glicoses normalmente atravessam, né, o processo absortivo da glicose é mais simples, tá? Então, ela pode acontecer através do processo de difusão. Os aminoácidos, né? Então, aqui a gente tem aminoácidos, aqui a gente já tem uma cadeia pequena com dois aminoácidos, que são os dipeptídeos, e outra cadeia aqui com 3 aminoácidos, que são os tripeptídeos. Então, observe aqui que ele já precisa de um transporte ativo, ele precisa de maior gasto energético, tá? Então, o aminoácido precisa de energia para poder entrar na célula.
Ácidos graxos é por difusão simples, tá? Porque como eles são moléculas de lipídicas, né? E a membrana plasmática também é lipídica, então esse processo é mais tranquilo, mais fácil de acontecer, tá? Então, lembrando que essas são as células epiteliais do intestino, e a partir daqui ele vai para a corrente circulatória, tá? E aí, caindo na corrente circulatória, essas substâncias serão oferecidas às outras células do nosso organismo ou armazenada, né? Depende do tecido que está sendo oferecido, ao tecido do corpo. Aí o próximo processo é a motilidade, né? Então, o que é a motilidade? Está relacionado com o movimento, né? Então, assim, o trato gastrointestinal, tirando a boca, né? Aí a gente já entra na faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. Todos eles são órgãos tubulares, tá? Então, aqui a gente tem órgãos tubulares. Então, se é tubo, ele tem uma cavidade em seu interior, né? E vai fazer a promoção do movimento do seu conteúdo, tá? E todos esses órgãos apresentam o que a gente chama de estratigrafia. O que é estratigrafia? São a presença de camadas, tá? Então, aqui a parede do tubo é formado por camadas. Então, primeiro a gente tem uma mucosa. Essa mucosa, então, ela é formada por células epiteliais, é muito vascularizada, muito inervada, contém muitas glândulas, né? Então, assim, presença de glândulas, células produtoras de muco, células produtoras de enzimas digestivas, então é bastante rica essa camada mucosa, tá? Então, aí tem uma submucosa. A camada submucosa é basicamente de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo também é glandular, contém muitos vasos, porque esses vasos aqui são aqueles vasos sanguíneos que vão fazer a captação dos nutrientes que estão circulando no interior do trato digestório, né? Então, esses ramos amarelos aqui é a inervação, e esses raminhos vermelhos aqui são a vascularização, tá? A presença das artérias, né? Das artérias e das veias. A próxima camada é de tecido muscular, tá? Então, aqui a parede do tubo digestório contém, normalmente são 2 camadas, tá? Então, essas 2 camadas significam que as fibras musculares possuem direcionamentos diferentes, tá? Então, uma camada as fibras estão num sentido longitudinal e a outra num sentido circular. Então, a função de cada camada, a ação muscular de cada camada tem uma função específica. E a quarta camada, que é a camada mais externa, é uma serosa, né? É uma camada serosa de revestimento externo, de proteção, e que vai permitir, né, o movimento do tubo no interior da cavidade abdominal. Então, basicamente, são essas camadas, tá? Então, é a camada... Oi, deixa eu voltar aqui. A camada mucosa, depois a submucosa, a muscular e a serosa. Então, todos os órgãos tubulares vão apresentar esta estratigrafia. Mas se a gente está falando de motilidade, então significa que a gente está falando de uma parte específica do tubo, da parede do tubo, que é a camada muscular, tá? Então, aqui a gente tem a camada muscular, então ela que vai promover o movimento. Aqui é só para ilustrar, tá? Que a parede do tubo num corte transversal, então aqui a gente tem a mucosa, percebam que a mucosa, principalmente do intestino, ela tem muitas vilosidades, tá? Ela apresenta vilosidades para quê? Para aumentar a área de superfície para a captação dos nutrientes. E aí aqui essa mucosa, né? Então, essa mucosa ainda ela é composta por várias células epiteliais que apresentam microvilosidades. Aí aumenta ainda mais a área de superfície para a captação. Então, tem que ter um máximo de aproveitamento no período que o alimento está passando pelo intestino. Aqui a gente tem a camada muscular, né? E na camada muscular temos aqui a presença de neurônios, tá? Então, a parede do intestino
do trato gastrointestinal no geral tem muitas células nervosas, né? Então, tanto é que ele é considerado o segundo cérebro, tá? Porque tem uma riqueza muito grande em neurônios na parede do estômago, do intestino, do esôfago, tá? E aqui a presença do vaso que faz a captação. Então, o nutriente está circulando aqui, atravessa a parede do intestino, é captado pelos capilares que estão aqui nessa região, é, essas substâncias, então, são captadas, né, por esses capilares, e aí esses capilares vão formando vasos maiores, que a gente conhece como veias e artérias. Então, quais são os movimentos promovidos pelo sistema digestório, né? Aqui, então, a gente tem 3 movimentos, tá? Então, entre as refeições, quando o trato está vazio, existe um movimento que vai do estômago até o intestino grosso, tá? Então, é um movimento que é chamado de complexo de migração motora, ou complexo motor migratório, tá? Então, tudo depende da tradução aqui. Então, complexo de migração motora ou complexo motor de migração. Então, esse tipo de contração é quando está acontecendo entre as refeições, tá? E a propagação dessa onda de movimento, ela leva em torno de 90 a 120 minutos. Tá? Então, leva em torno de 2 horas, tá? Começou no estômago, até chegar no ânus, no reto, né? Até chegar no reto, leva 2 horas a propagação dessa contração muscular. Tá? Então, esse movimento entre as refeições, ela é importante. Por quê? Porque ela vai propagar, né? Lógico que se é entre a refeição, vai ser responsável pela propulsão do alimento, do quimo, não é nem mais alimento, tá? Então a gente chama de quimo, a propulsão do quimo ao longo dessa trajetória que é do estômago ao intestino grosso, a parte final que é o reto, tá? Então, e quando vai se afastando do período da refeição, se aproximando à próxima refeição, ele vai fazendo a limpeza do intestino, tá? Então, ele vai empurrando os resíduos do quimo que possam estar no trato gastrointestinal, tá? Então, é o primeiro movimento, complexo de migração motora, tá? Então, quando a gente está com a barriga roncando, né, naquele momento antes da refeição, é o complexo de migração motor que está mais ativo ali, tá? Então, ele fica lá, opa, né, vamos limpando aí. Estamos precisando de alimento. O segundo movimento ocorre durante e após a refeição, né? Então, aqui as ondas de contração elas são progressivas e responsáveis pelo movimento anterógrado do bolo alimentar. Esse movimento a gente chama de peristaltismo. Acho que esse é o movimento que a gente mais ouve falar, né? Peristaltismo, né? Que é o movimento, então, de propagação do bolo alimentar ao longo do sistema digestório. Então, lembre, ele acontece durante e após a refeição, tá? Então, quer dizer, e olha só, as ondas são progressivas, enquanto o complexo de migração motor ele é uma contração demorada, né, de propagação, o peristaltismo ele é mais rápido, tá? Então, são movimentos mais intensos ao longo do sistema digestório. Ele não vai levar tanto tempo assim para chegar até a parte final. Aqui, então, a gente tem uma figura, né? Então, mostrando aqui, olha o que acontece. Aqui a gente tem o tubo, o bolo alimentar, aí a contração da parede do intestino está fazendo o quê? Está empurrando, né? Então, ele vai empurrando como se fossem ondas para que esse bolo siga para frente. Esses movimentos, eles são bastante interessantes, né? Dentro do funcionamento do trato gastrointestinal. E outra coisa, esse movimento aqui, ele também vai promover, esse movimento, conforme vai acontecendo, ele vai auxiliando também na quebra, né? Como se fosse, ele vai também participando dessa quebra mecânica de partículas que possam, partículas maiores em partículas menores, tá? Então, ele facilita esse mecanismo da digestão mecânica.
E o terceiro movimento, então, ele envolve a contração e relaxamento de pequenos segmentos do intestino, sendo que esses segmentos têm em torno de 5 centímetros, tá? Então, ó, o conteúdo intestinal é agitado para frente e para trás. Esse movimento é conhecido como contração segmentar. Então, olha que a gente tem o intestino, né? Então, ele vai fazendo aqui. A gente tem o tubo, aí ele contrai aqui, contrai aqui, contrai aqui, contrai ali, né? Esses segmentos são curtos, então são segmentos de 5 centímetros e fica ali, né? Contraindo. E aí, o alimento, ele fica, então, sendo empurrado para frente e para trás. Isso é importante também para quebra, para digestão mecânica. E aí a figura mostra, né, pedacinhos da comida que está em amarelo, está em verde, está em vermelhinho e azul aqui. E conforme o intestino vai contraindo, ele vai misturando partes desse bolo alimentar, né, que ele vai seguindo ao longo do intestino, tá? A mistura aqui do verde com o amarelo, depois aqui o verde com o vermelho e assim por diante, tá? Vai ser importante para a quebra. Então, o que acontece? Quando o bolo alimentar já está no intestino, significa que aquelas partículas, né, o carboidrato, as proteínas já estão bem menores, para que eles sejam fragmentados mesmo em moléculas de glicose e aminoácidos, tá? Liberando então as partículas isoladas de cada molécula, da macromolécula. Tá? Então, existem esses três movimentos, né? O complexo de migração motora, o peristaltismo e a contração segmentar. São três movimentos diferentes que são promovidos pelo sistema digestório. Tudo bem aí? Se tiver pergunta, fala, tá? Aí, a gente tem a última função aqui, que é o mecanismo de defesa, né? A gente sabe que pela boca, né, a boca já é um ambiente rico em bactérias, micro-organismos, só que essa microbiota ela é controlada, né? O alimento também, ele não é isento de micro-organismos. Então, existem alguns elementos distribuídos ao longo do sistema digestório que vão promover esse mecanismo de defesa, tá? Então, inicialmente, a gente tem um anel linfático, tá? Então, o que é esse anel linfático? Ele fica lá no fundo da cavidade da boca e do nariz. Esse anel linfático é promovido pela presença dessas estruturas que a gente vai chamar de tonsila, tá? Então, a gente tem aqui uma tonsila faríngea, né? Então, ele está em cima, aqui na porção superior da faringe, no teto da faringe. Depois nós temos a tonsila palatina, que a gente conhece vulgarmente como amígdala, mas está incorreto esse termo, tá? Então, a tonsila palatina. E aqui na raiz da língua, a tonsila lingual. O que são tonsilas? Acúmulos de tecido linfático, né? O que o tecido linfático faz? É um tecido que está relacionado com o mecanismo de defesa, tá? Então, é um tecido responsável pela produção de células que participa do sistema imune, né? Então, células linfócitos T, esses linfócitos, a função desses linfócitos, dessas células de defesa, é produzir anticorpos, tá? Então, eles que irão produzir anticorpos. Então, a primeira barreira para os micro-organismos estão nesse anel linfático, tá? Que é a tonsila faríngea, a palatina e a lingual. Agora, então, vocês já tomaram a vacina? A gente ainda não entrou, né, não sei se ainda... Eu já posso tomar a vacina. Vocês já tomaram a vacina da gripe? Né? Já. Já? Então tá bom. Entrei, professora. Opa! Outro elemento que participa do mecanismo de defesa são esses GALT, né? O GALT aqui é a abreviatura do Gut Associated Lymphoid Tissue, né? Então, tecido linfóide associado ao intestino, tá? Então, especificamente do intestino, tá? Existe o tecido linfóide difuso, ou seja, ela são células, né? Então, por exemplo, aqui são as células
A gente tem aqui essa parte, isso aqui é a mucosa, a parede do intestino. Então, aqui é a mucosa, né? Com as células epiteliais. E entre essas células aqui tem umas células que são chamadas células M. Então, são células isoladas que fazem parte da mucosa intestinal, que está também relacionada a esse mecanismo de proteção, né? Então, tem também os apêndices secais, né? O apêndice secal, que no caso é o apêndice vermiforme, que quando ela se torna inflamada, a pessoa chama de apendicite, que dá seu nome de apendicite, e folículos linfóides solitários. E depois a gente tem tecidos linfóides organizados, né? Ou seja, são agrupamentos de células do sistema linfático, né? Assim como as tonsilas. Mas aqui a gente tem esses elementos, essas células agrupadas, denominando de placas de Peyer, tá? Então, a gente tem aqui as placas de Peyer, que tá redondinho aqui, ó. Tá? Então, essas placas de Peyer que estão na mucosa e submucosa da parede do intestino. Então, essas estruturas aqui estão relacionadas com a produção de células linfóides. E aí, consequentemente, com a produção de anticorpos. Opa! E a gente não pode esquecer que na parede, no interior do intestino, existe uma microbiota rica, né? Então a gente tem micro-organismos convivendo conosco, tá? Então aqui a gente tem a microbiota enteral. Toda vez que a gente fala se refere ao intestino, o termo muito utilizado é entérico, tá? Então, Enteron, né? Entero é sempre relacionado ao intestino, tá? Então, a microbiota enteral são esses. Aqui a gente tem as bifidobactérias, enterobactéria, clostridia, lactobacillus e os enterococos, tá? Então, percebo que a morfologia da bactéria são todas muito parecidas, né? Elas lembram os bacilos, tá? Com exceção do enterococo, que eles têm o formato mais arredondado, forma de coco mesmo. Bom, então eu estava falando da microflora bacteriana, né? Então, voltando aqui, né? Então, a importância dessas bactérias está nisso, né? Então, ela vai utilizar também esses micro-organismos, outros micro-organismos que possam estar nesse ambiente e utilizar como substrato. Além disso, eles também favorecem o processo de digestão, tá? Então, e também vai promover a quebra de muitas partículas que estão nos alimentos. Eles nos auxiliam muito. Tem até relatos, né, na literatura falando da presença de bactérias que está relacionada até com memória, né? Então, não sei qual é esse caminho ainda, mas tem trabalhos relatando isso. Aí eu vou falar sobre os hormônios digestivos. Aqui eu vou falar bem rápido, tá? Porque eu quero entrar no mecanismo de feedback. Aqui a gente tem, só para a gente ter uma ideia da quantidade de hormônios, né? Então, o que são? Lembrando, o que são hormônios? São aquelas substâncias que são produzidas pelas células ou por uma glândula e que é lançado no sistema circulatório. Ele não vai ser lançado dentro do tubo, dentro do tubo digestório, ele vai ser lançado no sangue, tá? E aí ele vai controlar todos aqueles mecanismos de fome, saciedade, que o sistema está relacionado, tá? Então, aqui a gente tem o hormônio gastrina, aqui eu coloquei uma tabela o que estimula a produção de gastrina, aonde elas são secretadas e a ação desses hormônios, tá? Então, aqui ele tem vários estímulos, isso aqui são mecanismos de feedback, tá? Então, o estímulo, lembrando o que vai promover a liberação da gastrina e depois o que esse hormônio vai promover como resposta, né? Que é a ação desse hormônio, tá? Então temos a gastrina, a gente já entende que a gastrina está no estômago, tá? Então movimentos do estômago vão promover a liberação desse hormônio na corrente circulatória. A secretina
liberada no duodeno, substância P, bombezina, ou polipeptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, o peptídeo liberador de gastrina e somatostatina. Existem muitos outros mais hormônios, tá? Existem inúmeros hormônios que estão relacionados com todo esse processo de fome e saciedade. E eles interagem também, tá? Então, controlando também outros hormônios que estão sendo secretados pela parede do trato gastrointestinal. Então, aqui a gente vai integrar tudo que a gente viu até agora da função gastrointestinal, né? Depois de ter reconhecido todas essas funções, foi dividida aqui essa função relacionando, né, todo esse mecanismo, ela foi dividida em 3 partes, tá? Em 3 slides aqui. Então, a gente tem aqui a fase cefálica, depois a gente tem a fase gástrica, e depois a fase intestinal. Então, na fase cefálica, né, já está dizendo, cefálico significa que está envolvendo partes superiores do nosso sistema nervoso, né? Então, essas partes superiores estão onde? Está lá na cabeça, no encéfalo. Então, o que estimula a fome? Né? Então, por exemplo, estímulos relacionados ao odor, ao paladar e ao próprio pensamento, né? Aí você começa a pensar, ai, que vontade de comer chocolate, né? Já começa até a aumentar a salivação, tá? Então, o odor do alimento, você tá naquela fase, tipo, 11 horas da manhã, começa a sentir o cheiro da comida, né? Já começa, esses estímulos já começam a provocar ação sobre o aparelho digestório. Então, aqui a gente vai levar esse movimento gera um reflexo, opa, tá? Então, aqui é a estimulação, esses estímulos, né? Eles promovem estimulação em áreas do córtex cerebral, áreas nobres do nosso sistema, né? Que é a parte periférica do nosso telencéfalo, e hipotálamo. O hipotálamo, ele faz parte de uma área importante do cérebro, tá? Então, ele fica na porção, podemos dizer assim, a parte basal do encéfalo, tá? Então, são 2 áreas relacionadas aqui à estimulação cefálica. Aí, como eles estão conectados, a gente tem a estimulação então, continuando aqui, né? Deixa eu só ver aqui, tá? Então, como o sistema nervoso central, as porções mais superiores do sistema nervoso central está relacionado com o sistema nervoso periférico, essa estimulação do sistema nervoso central estimula a via parasimpática, tá? Então, a via parasimpática, consequentemente, vai estimular a inervação própria do estômago, que é chamado de plexo submucoso, tá? Que ficam entre as camadas que a gente viu, estudou antes, tá? Então, lembrando que o estômago é formado por camadas, né? Lembra? A mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa, tá? Então, e as células, então, essas células nervosas que estão localizadas no órgão são estimuladas. Aí, essa inervação, ela inerva as estruturas da parede do estômago, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai estimular as células da mucosa gástrica, tá? Então, a mucosa gástrica, consequentemente, começa a produzir aumento do suco gástrico, né? Então, ele vai aumentar a secreção de pepsinogênio, ácido clorídrico, muco e o hormônio gastrina no sangue. E aí, consequentemente, o aumento na motilidade gástrica, tá? Então, você começa a pensar na comida, não é simplesmente o pensar e vai ficar no pensamento, não. Ele vai ser refletido no trato digestório. Ah, pensou numa coisa gostosa, né? Ah, sei lá, vamos pensar no chocolate que é bom, né? Ah, então pensou no chocolate, ai, nossa, né? Aumenta a salivação, porque ele está relacionado, você estimula áreas encefálicas, depois estimula áreas
do sistema nervoso periférico, que é a via parasimpática, e, consequentemente, a inervação da parede do estômago, e, consequentemente, a parede do estômago começa a trabalhar. Se você está pensando, significa que você pode estar recebendo o alimento. Então, ele já está um passo adiante para preparar, está se preparando para receber aquilo que vai cair no estômago, tá? Então, por exemplo, o hábito de mascar chiclete, ele promove tudo isso, né? Então, você fica mastigando o chiclete, você já está estimulando, você não está pensando em algo gostoso, mas está lá fazendo o movimento, tá? Então, também está estimulando a via parasimpática, consequentemente, a inervação do estômago, e o estômago começa a se preparar para receber o alimento. Só que aí o que acontece? Está mascando chiclete, vai receber o alimento? Não. Né? Então, aí ele fica produzindo o suco gástrico. E aí, se ele não recebe o alimento, é que pode vir, não estou falando que vai, né? Mas a pessoa vai estar propensa a desenvolver gastrite, né? Porque se não tem nada no estômago, o que é esse ácido clorídrico, o que é esse pepsinogênico, o que esse suco gástrico vai digerir? Né? Ele vai digerir o próprio muco que está na parede do estômago. Tá? Então, aí começam a vir as gastrites, depois vai agravando em úlceras, tá? Então, tem todo um estímulo via sistema nervoso central aqui. Então, ó, emoções como raiva e ansiedade, elas podem inibir a atividade gástrica através do sistema nervoso simpático, né? Então, a pessoa às vezes está com raiva e está com ansiedade, dá aquela sensação de nó no estômago, né? Aquela sensação forte, tá? Então, por quê? Porque houve uma estimulação simpática. É só um parênteses aqui. A segunda fase, é a fase gástrica. Então, é algo que está acontecendo no próprio estômago. Então, como assim, né? Ah, mas não estava acontecendo algo no estômago lá? Sim, estava acontecendo. Na fase cefálica estava acontecendo algo no estômago. Na verdade, ele estava preparando, né? A fase gástrica está relacionado com o alimento já no estômago, né? Então, o que acontece? Quando o alimento está no estômago, o que acontece com essa parede do estômago? Ele vai estirar, vai aumentar, né? Então, nessa parede, a gente tem receptores mecânicos ao estiramento e temos receptores químicos que detectam o pH. Então, qual que é o pH no interior do estômago? Não é 1, né? O pH é 1. E quando o alimento vai entrando, vai chegando no estômago, esse pH vai aumentando, vai para 2, vai para 3. Então, o que vai acontecendo aí? Opa, tá subindo o pH, não pode subir, o pH tem que ser ácido, lança mais ácido suco gástrico no estômago, tá? Como tem receptores para estiramento, a resposta para o estiramento, o que é? Promover as ondas de peristaltismo, tá? Então, começam as ondas peristálticas no estômago e começa a misturar, fazer aquela mistura, né, de conteúdo alimentar com o suco gástrico, né? E as respostas ao quimiorreceptores é o aumento da secreção gástrica, né? Então, se está aumentando o pH, ele vai lá, secreta mais suco gástrico, o pH fica mais baixo. Tá? Então, existe uma relação aqui entre o pH e a distensão. Aí eu pergunto para vocês, é legal ficar tomando suco na hora da refeição? Não é, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai tomando, quando a gente consome líquidos durante a refeição, você dilui esse pH. Então, vai dando mais trabalho para o estômago aumentar a produção de suco gástrico. Por isso que os médicos falam, né? Qual é a recomendação de beber, né? De tomar líquidos, né? Então, tem um tempo antes e tem um tempo depois das refeições, tá? Um momento mais adequado. Mas é difícil, né? Então, aqui a gente tem também os esfíncteres, né? O que é o esfíncter? É um anel muscular que fica aqui, o esfíncter esofágico inferior, e a gente tem o esfíncter pilórico. Esse esfíncter pilórico, ele não é verdadeiro, ou melhor dizendo, ele não é anatômico, tá? Não existe esse esfíncter. Ele é funcional só.
Aqui não, aqui é funcional e anatômico, o esfíncter pilórico, tá? Então, quando o alimento está no estômago, esse esfíncter superior fecha e aqui abre, né? Tá passando um carro aqui. Então, aí o que acontece? Aqui precisa fechar mesmo, né? Senão o alimento que está aqui dentro pode voltar, tá? Então, ele faz, não é que ele não forma um anel verdadeiro, tá? Ele só torna mais funcional, ele contrai mais forte para que o alimento não retorne. E o alimento tem que se dirigir em direção ao intestino, tá? Então, esse esfíncter pilórico, ele relaxa e aí o alimento segue para diante. O pH permite o funcionamento da pepsina, tá? Então, a enzima pepsina que foi produzida no estômago, ela foi produzida na forma de proenzima, né? Na forma de zimógeno, e quando ele é lançado no estômago, ele é ativado pela própria acidez, tá? E o pH também tem a função de eliminar os micro-organismos e a desnaturação de proteínas, tá? Então, quando micro-organismos entram pela via oral, eles são quebrados pelo ácido, né? São destruídos pelo ácido no estômago. E aqui também tem liberação de histamina, né? Histamina que promove respostas alérgicas e também estimula a secreção de ácidos, tá? Então, ocorre tudo isso. Então, quer dizer que a fase gástrica é a fase com que o alimento está no estômago. O que está acontecendo nesse ambiente estomacal nesse momento? Opa! A fase intestinal. A fase intestinal é a terceira fase. Então, a gente tem efeitos inibidores do estômago, que então quer dizer que o material que estava aqui, né, o bolo alimentar que estava no estômago, já está bem digerido, né? Já foi bem digerido. Então, quando ele está no estômago, já está bastante digerido. E aí, o estômago pode parar de trabalhar, né? Que pode parar, ele começa a diminuir a sua atividade, tá? Então, diminui a sua atividade, mas aumenta a do intestino. Então, aqui tem a inibição do esvaziamento gástrico, né? Então, e diminuição da motilidade do estômago e tem reflexos. Esses reflexos, eles inibem, impedem a sobrecarga no duodeno. Então, o estômago diminui a sua atividade, por quê? Porque o volume do conteúdo que está aqui dentro não pode ser o mesmo volume que vai para o intestino, tá? Porque sobrecarrega o intestino. Então, o alimento que está aqui, ele vai indo em partes, em pequenos bolos, tá? Em pequenos bolos alimentares, que agora a gente vai chamar de quimo, tá? Quimo. Então, pequenos bolinhos vão seguindo em direção ao intestino, para não sobrecarregar o órgão. Aí, o que acontece? No intestino, existem receptores, quimiorreceptores, que vão detectar a presença de ácidos graxos, proteínas e glicose no duodeno, tá? Então, existem receptores aqui. Uma pergunta: quando vocês começam a comer, a sensação de saciedade, ela vem rápido ou ela demora? Tá comendo, tá fazendo a sua refeição, né? A sensação de saciedade, ela vem rápida ou ela demora? Né? Por exemplo, tem gente que come muito rápido, em 5 minutos comeu. Aí comeu. Aí você pensa assim, nossa, eu tô satisfeita ou não tô satisfeita? E aí? Não, demora. Demora, né? Porque não demora. Por isso que bacana também é mastigar bastante, né? Você mastigar bastante, demora para comer, né? Porque aí o alimento vai chegando no intestino. Então, o que acontece? Aqui, então, ele começa essa detecção da presença de ácidos graxos e começa a avisar, então, os quimiorreceptores, e essa informação vai estimular a liberação dos hormônios secretina, colecistoquinina, na corrente circulatória. E aí, esses hormônios vão chegar até o encéfalo. Então, olha como demora, né? Vão ter cerca de 20 minutos. Tá? Então, 15 a 20 minutos. Então, teve processo de digestão, aí as primeiras garfadas já começam a ser digeridas,
Aí essas substâncias são liberadas, né, pela quebra, né, os ácidos graxos, os aminoácidos e glicose, elas começam a ser detectadas no duodeno. Aí o duodeno detecta, então, libera a secretina colecistoquinina, que cai no sangue, do sangue vai até o hipotálamo. Aí começa a avisar, olha, tá chegando alimento, né? Então aí já começa a sensação de saciedade, tá? E aí, o que acontece aqui também nessa fase intestinal? Então, tem ativação dos receptores de estiramento pela distensão do duodeno. Então, começa aqui aquela... existem aqui também receptores mecanorreceptores, né, então, que detectam estiramento. Então, qual que é o efeito do estiramento? É contrair, tá? Então, esse mecanismo de feedback na parede do intestino, elas são locais, ela não precisa chegar até o sistema nervoso central para que a contração aconteça. Por isso a presença da inervação intrínseca da parede do intestino, né? À medida que esse estiramento vai acontecendo, já vem o movimento de contração, né? Que é o peristaltismo ou a contração segmentar pela parede do órgão. Tá? Então, olha só a riqueza desse processo, né? Assim, eu estou dando uma pincelada nesse mecanismo de feedback, tá? Então, quer dizer que não é um mecanismo de feedback, são vários mecanismos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Em diferentes áreas, diferentes áreas do nosso corpo, né? Então, por isso que tem aqui a fase cefálica, que é a fase que está acontecendo lá no encéfalo, depois aqui a gente tem a fase gástrica, e depois a gente vem com a fase intestinal, né? E tudo isso está interligado com dois sistemas de controle do nosso organismo, tá? Então, quando a gente fala controle, quem controla? Né? Então, a gente tem o controle via sistema nervoso, né? E o outro controle é através do sistema endócrino, pelo sistema hormonal. Né? E a resposta do sistema hormonal não é tão imediata como o do sistema nervoso, mas os dois estão presentes ali para promover todo esse mecanismo envolvendo o processo de digestão, processo para que haja absorção, haja o mecanismo de defesa, né? Então, todas aquelas 5 funções que foram destacadas no início da aula de sistema digestório. Alguma dúvida aqui? Não? Não. Bastante coisa, né? E em relação ao sistema digestório, a gente termina, né, aqui, tá? Então, o que a gente entende da fisiologia do sistema digestório? Que estão relacionados com as 5 funções, cada porção tem uma função especializada, e depois existe toda essa integração entre cada parte do sistema. Diga, Paulo. Eu? Sim, você ia falar alguma coisa? Não, foi que eu não tinha dúvida, não. Você está muito quietinho em relação às dúvidas. Na hora não vem, aí vai fazer as atividades e aparece. Então foi você que mandou e-mail, acho que foi a Mayara que me mandou eu mandei, mensagem. porque no final desse slide tem um questionário. Aí eu queria saber se ia ter que enviar. Tem 3 perguntinhas ali. Vocês podem responder e deixar no caderno, tá? Dessa vez eu não ia pedir. Na semana passada eu não pedi nenhuma atividade, né? E aí, então, essa semana eu coloquei lá um artigo sobre o açaí a pitanga. Para vocês entenderem um pouco esse processo absortivo, tá? Então, tem 5 perguntas, né? Então, conceitue espécies reativas de oxigênio. Essa espécie reativa de oxigênio, a gente comenta alguma coisa no outro artigo que a gente trabalhou antes da aula do sistema digestório, né? Tá, lá se vocês procurarem lá também tem alguma coisa sobre a espécie reativa ao oxigênio. O que é um antioxidante? Também foi comentado lá. Qual substância produzida pela célula que possui efeitos lesivos? Né? Então, no artigo ele fala de uma substância,
tá? Que tem efeito lesivo. E aí eu pergunto, qual é a organela responsável por essa degradação? Aí vocês vão ter que procurar lá na biologia celular qual que é a organela, tá? Que vai quebrar essa substância. 4, qual foi o objetivo proposto pelos autores do artigo? Né, qual foi a proposta dele, o objetivo? E depois, por que eles usaram, né? Por que eles escolheram o açaí e a pitanga para o trabalho deles? Para pro efeito da diminuição da substância, da espécie reativa de oxigênio e de substâncias antioxidantes, né? Por que eles escolheram essas duas frutas? Vamos ingerir mais açaí e pitanga. Por quê, né? Estamos ingerindo por quê? Né? Tem um porquê lá. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês procurem. Tá lá para vencer no dia 27 de maio. E aí eu coloquei também, sempre coloco lá um link para a biblioteca. Não sei se vocês conseguem acessar a biblioteca. Não, né? Difícil. Mas de qualquer forma tá lá, tá? O link para a biblioteca. Eu acho que vocês precisam ter um cadastro, tá? Se vocês entrarem na biblioteca, depois eu passo o link da bibliotecária, tá? O e-mail da bibliotecária. Acessem, mandem um e-mail para ela para vocês poderem acessar a biblioteca virtual, que eu acho que depende do RA de vocês. Eu já tentei, não consegui. Sozinha você não conseguiu, né? Tem que ter auxílio da bibliotecária, tá? Eu também. Eu já até peguei livro lá, mas quando eu vou contento pela internet, não vai. Tá? Eu vou passar para vocês. Tá? Só que eu vou passar lá no período da tarde, tá? Já vou avisando. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Então tá bom. Agora não, né? Tem pouquinho. Então a gente fica por aqui em relação ao sistema digestório. Na semana que vem nós vamos estudar sistema urinário. Tá bom? Então até a próxima semana. Foi bom ver vocês também. Até. Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Bom dia, gente. Né?